Olá, como vai? Aqui quem fala é Fausto Machado, do Café com Doutor, e hoje nós vamos falar de um tema muito comum nos consultórios. A intenção aqui é dar uma visão geral dos sintomas comportamentais nas demências, que são os sintomas neuropsiquiátricos. Para você que cuida de um paciente idoso, seja você um cuidador formal ou algum familiar, ou mesmo se você quer renovar o seu conhecimento na área, se você for um profissional de saúde, a intenção é trazer alguns esclarecimentos acerca dos sintomas neuropsiquiátricos nas demências. As demências, principalmente, vamos pensar na doença de Alzheimer, o sintoma mais comum é o prejuízo de memória, mas faz parte do tripé diagnóstico, além da queixa de memória, a queixa de sintomas comportamentais e alteração nas atividades de vida diária. Então, nesse tripé, pensando em comportamento, que é a letra C, né, nós vamos explanar aqui os sintomas que são mais comuns, mais prevalentes. A ênfase, logicamente, vai ser na demência de Alzheimer, que é o quadro mais comum nos idosos, mas também vamos comentar sobre outras demências aí, de acordo com o decorrer da apresentação. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente deve falar é que os sintomas comportamentais e psicológicos associados às demências são muito prevalentes. De acordo com a fase da doença, cada sintoma vai ser mais comum. Por exemplo, nos estágios iniciais é mais comum a depressão e a ansiedade e a apatia. Entre todos os sintomas, o mais comum é a apatia, que está nas fases, todas as fases da doença, mas principalmente nas fases finais, vamos dizer assim, é um sintoma negativo. Nas fases iniciais, temos a depressão e a ansiedade, nas fases moderadas já começam as alterações de comportamento, como agitação, psicomotora, agressividade, confusão mental, alteração do ciclo sono-vigília, perambulação, desinibição sexual, alterações do apetite e da alimentação, enfim, contando todos esses sintomas, e a gente poderá avaliar isso num segundo momento, que principalmente através do inventário neuropsiquiátrico, que eu vou apresentar para vocês aqui, num próximo vídeo, e deixaremos aí uma avaliação dos sintomas neuropsiquiátricos, né, o inventário. Mas, como eu disse aí, 90% de prevalência, ou seja, é muito comum e a gente tem que estar atento aí, principalmente nós que cuidamos de pacientes idosos, isso aí tem que estar bem afiado no nosso ponto. Então, o primeiro ponto que eles colocam aqui, agitação, agressividade e delírio são os principais fatores que levam à institucionalização. A memória em si não é um sintoma que traz muito transtorno para quem cuida de um paciente com Alzheimer. Então, às vezes, o paciente fica pedindo para alimentar-se, mas ele já comeu, ou fica repetitivo, contando a mesma história, perguntando as mesmas coisas. Isso pode, sim, trazer algum desgaste de quem cuida. Porém, um dos grandes comportamentos é a agitação psicomotora, e é uma das causas de internação asilar. Apesar do termo não ser tão reconhecido hoje, né, é até, de certa forma, contraindicado, vamos colocar assim em termos médicos, mas as residências geriátricas recebem muitos desses pacientes com sintomas comportamentais, porque eles são difíceis de cuidar. Hoje, a luta antimanicomial acabou com as casas psiquiátricas, internações psiquiátricas, por exemplo. Mas hoje, se o paciente fez 60 anos, eles simplesmente levam para uma casa de repouso geriátrica. E
sendo que são uma das causas mais importantes de internação. A maioria dos meus pacientes em instituições de longa permanência de idosos apresenta algum tipo de sintoma comportamental, e é uma das causas de ir para a instituição. Principalmente que esse paciente fica agitado, fica demandando cuidado o tempo inteiro, às vezes fica andando de um lado para o outro sem motivo, fica querendo fazer pequenos trabalhos manuais, mexendo nas coisas, escondendo as coisas em casa, trabalhando sem motivo, eh, escondendo as coisas, deixando ela fora do lugar. Então, esses pacientes podem andar de um lado para o outro. Isso é principalmente importante quando os pacientes apresentam um risco de queda, ou seja, porque pode ter fratura, evoluir com fratura, traumatismo crânioencefálico. Esses pacientes podem ser agressivos, tanto agressividade verbal quanto agressividade física. São os pacientes que têm um limiar de paciência muito baixo. E os sintomas psicóticos, os delírios, alucinações, nós vamos aprofundar em cada um, em um momento oportuno. Lembrando que eles estão associados aí a um declínio funcional acelerado e um aumento da mortalidade. A presença de sintomas comportamentais e psicológicos associados à demência estão associados a uma pior estrutura da, de neurotransmissores, uma pior qualidade dos neurônios, uma morte neuronal mais rápida. A própria medicação em si apresenta os riscos de eventos adversos secundários, como quedas, alteração do sono-vigília, aumento do risco cardiovascular, inclusive o risco de AVC, conforme nós veremos à frente. Então, pacientes que têm sintomas neurocomportamentais têm uma evolução pior, inclusive a queixa cognitiva apresenta um desenvolvimento mais rápido, ou seja, esses pacientes vão ficar mais dependentes mais rapidamente, e também vai haver um aumento na prevalência de hospitalização e um aumento de mortalidade. Lembrando também que gera um aumento do estresse do cuidador. Quem cuida desses pacientes sofrem muito também. Cabe destacar que o médico deve fazer um serviço de detetive e também o familiar deve prestar atenção nesses sinais, porque às vezes a confusão mental, a agitação, os sintomas psicóticos podem ser a manifestação de uma doença orgânica, que a gente falaria delírio. Então, como esses pacientes, dependendo da fase da doença, têm uma dificuldade de comunicação, ele não consegue expressar o que ele está sentindo. Deixa eu voltar aqui, depois a gente volta ali. Então, às vezes, esses pacientes, eles podem aparecer com uma confusão mental e o problema deles ser uma infecção urinária. Então, cabe ficar de olho aí na urina, na questão do cheiro, na questão do aspecto. Ou, às vezes, esse paciente está fazendo uma pneumonia, então o paciente está com confusão mental, você leva no médico, não está sentindo nada, só confuso, você faz um raio-x, tem lá uma consolidação de pneumonia. Outras causas, tanto retenção de fezes quanto retenção de urina, está associado a confusão, agitação. Já acompanhei pacientes com fecaloma, onde precisava ser feito toque retal e a limpeza intestinal, e esse paciente resolve a agitação deles, simplesmente porque está com o intestino preso e ele não consegue falar. Ou o paciente faz uma sondagem de alívio quando tem uma retenção urinária, principalmente pacientes do sexo masculino, que tenha, principalmente pacientes do sexo masculino, que tem hiperplasia prostática, então deve ser avaliado. Junto tudo isso aí, a gente fala da toxicidade medicamentosa. Por quê? A toxicidade medicamentosa fala que algumas medicações podem ter principalmente os anticolinérgicos, lembrando que a Alzheimer
é uma falta de um hormônio chamado acetilcolina na fenda sináptica. Então, todos os anticolinérgicos pioram as queixas cognitivas e podem piorar, por exemplo, dando sonolência, tontura, aumento de risco de queda. Então, às vezes, o problema é medicação. Vamos colocar os principais aí, antialérgicos, principalmente os antialérgicos mais antigos, de primeira geração, por exemplo, prometazina, a dexclorfeniramina. Então, esses aí você tem que ficar de olho. Alguns remédios para próstata, por exemplo, a oxibutinina, para urgência miccional, a doxazosina, também tem um efeito muito anticolinérgico. A amitriptilina, que é inclusive uma medicação que, de acordo com o critério de Beers, é uma medicação que deve ser evitada no idoso. E outro vilão são os benzodiazepínicos, que são os remédios tarja preta, os Zepan da vida, né? Pior é o diazepam para o idoso. Também é um sinal de má prescrição no idoso, né? Mas, na medida do possível, os remédios tarja preta e mesmo os da geração Z, que são os hipnóticos, inclusive agora eles têm receita retida azul, que são os Zolpidem, o Zolpiclone, Exopiclone, né? Que são os hipnóticos sedativos, também devem ser evitados. Então, lembrando aí que o delírio, que é o estado confusional agudo, precisa ser descartado. O sono também é um fator importante de alteração a estrutura do sono, do ritmo circadiano muda nos pacientes com demência. Então, o sono também é outro sintoma, alteração do padrão sono-vigília, o paciente que fica acordado à noite, agitado, querendo comer, demandando cuidados, pedindo para ir no banheiro, sonolência diurna. Lembrando que a alteração do sono é muito comum nos pacientes com demência. E dando destaque aqui, a síndrome do pôr do sol. A gente, como eu falei, por conta da distúrbio do círculo, do ritmo circadiano, esses pacientes podem piorar os sintomas de confusão mental, a perambulação, a agitação, a agressividade no anoitecer, na fase de crepúsculo. Às vezes a medicação precisa ser iniciada nesse horário aí, justamente por causa disso. Então é a síndrome do pôr do sol, em inglês aí, sundowning. Pensando aí na dor, no desconforto, como o paciente tem uma dificuldade de comunicação, então às vezes a gente procura por sinais indiretos de que o paciente está sentindo dor, algum desconforto. Então, colocando aqui face de dor, o paciente faz careta, ou fica gemendo, ou fica tenso, com os punhos cerrados, se protege quando vai ser mobilizado porque ele está sentindo dor, ou ele chora. Então, é preciso ficar atrás desses sintomas secundários aí, porque o paciente não vai falar o que ele está sentindo, né? E às vezes é bom tentar alguma medicação para ajudar com dor. Teve uma paciente nossa que ela estava já um paciente com mobilidade e nós começamos com pregabalina. E melhorou o humor, ela melhorou a gemência que ela estava tendo, ela começou a alimentar melhor por conta de uma medicação. Nós arriscamos, né, o efeito colateral da medicação, mas por incrível que pareça, ajudou na dor e ela melhorou a questão cognitiva, inclusive a interação social, é, ficou mais sorridente, né? Então, às vezes, cabe a nós tentar aí alguma medicação para alívio da dor, uma dipirona. Para tratamento dos sintomas comportamentais, a primeira linha de defesa são as intervenções não farmacológicas, mudanças no meio que podem ser feitas para melhorar. Nem sempre nós conseguimos isso, né? Mas, por exemplo, ambiente. É importante que todo paciente, principalmente das residências geriátricas, tenha exposição à luz solar. A luz solar tem vários efeitos, além da produção da vitamina D, mas aumenta
a o vigor físico, o combate a infecções, ela ajuda a regular o padrão de ciclo, do ritmo circadiano. Então é importante o banho de sol nesses pacientes, principalmente durante o dia. Uma atividade, motora também é algo muito importante, ou seja, os pacientes precisam cansar. É bom ter uma rotina. O paciente com demência, ele precisa de uma rotina, horário de acordar, ir no banheiro, higiene, física, higiene bucal, alimentação, descanso, fisioterapia, mesmo a musicoterapia. Esses pacientes respondem a músicas calmas, música clássica, lenta, mas também pode ser usada músicas que lembram o antepassado deles, eles ficam ali saudosistas e relembram, então isso melhora sintomas depressivos, sintomas ansiosos, diminui a agitação nesses pacientes, então pode ser tentada aí uma caixinha de som aí na sua casa, com uma musiquinha ambiente, bem calminha para tranquilizar. A aromaterapia também tem o seu valor, por exemplo, a lavanda é usada inclusive, na alteração do sono, ele tem um efeito sedativo leve, um efeito calmante, também pode ser tentado. Como eu falei, estrutura de exercício físico, esse paciente precisa cansar. O exercício físico ajuda na formação de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, ou seja, ajuda no trofismo, na nutrição do cérebro, e esses pacientes têm uma evolução melhor nos sintomas comportamentais. E o mais importante, eu diria, que é a formação do cuidador. O treino do cuidador, para ele, por exemplo, não bater de frente com o paciente, não ficar insistindo, ah, senhor fulano, o senhor não sabe disso, ah, senhor fulano, vamos lá tomar banho, e arrasta o paciente para o banho, que é uma das regiões mais sensíveis no cuidado ao idoso. Esse idoso, nós recebemos outro dia um filho de uma paciente falando isso, olha, a mamãe fica muito bem, ela é muito tranquila, mas se a gente, contrariar, ela fica brava, ela xinga, ela fica agressiva, ou seja, ele mesmo já deu a resolução do problema, é só não bater de frente, é só não contrariar. Eh, por exemplo, se o paciente demanda alimentação o tempo inteiro, muda ele de lugar, muda o contexto, "Ah, vamos passear, vamos fazer uma pequena caminhada", tira o paciente do foco, ou seja, mesmo o paciente que quer ir no banheiro, pede para ir banheiro de 5 em 5 minutos. Ele não quer ir em banheiro, ele simplesmente está demandando cuidado. Então tenta mudar o foco, logicamente nem sempre é possível, e às vezes as medicações são necessárias. Mas está aí, é importante, conhecer que essas medidas podem ser tomadas, são medidas baratas, e que precisam ser conhecidas. O banho é uma das questões mais críticas no cuidado ao paciente idoso, e ele já não consegue, tomar banho com eficiência, então às vezes assim, precisa ser evitado falar assim: "Ah, você está fedido, você não tomou banho direito", ficar criticando, isso não adianta, ele não a personalidade do paciente mudou. Então ele não tem noção do déficit dele. Então evita ficar mostrando isso. E se for necessário você dar o banho nele, leve ele com roupa, evita dar banho de mangueirinha, uma água morna, lava uma parte de cada vez, e a parte da região da genital do genital deixa por último, ou às vezes deixa ele mesmo falando e vai orientando, falando: "Não, tem que lavar aí, nós vamos receber uma visita, tem que ficar cheiroso". Sempre palavra positiva, né, evita jogar água direto no rosto, né. E uma alternativa é dar banho no leito com toalhas quentes, né, para o paciente não perder calor.
porque eles são muito sensíveis ao frio, a pele dele já perdeu, eh, a barreira principal de controle do frio, então eh, pode ser usado banho com panos quentes em cada parte do corpo, de forma, né, geralmente tem, situações melhores. Agora, se você quer levar um paciente, arrastar o paciente, deixar ele nu no banheiro, logicamente que tem o pudor, ele não está entendendo o que está querendo ser feito, que está querendo ajudá-lo, então precisa de parcimônia, precisa entender esse contexto. Imagina se alguém pegar, puxar e você querer tirar sua roupa no banheiro e mexer nas suas partes íntimas. É algo que é muito drástico. Imagina para alguém que não está entendendo as coisas. Então, o banho aí realmente é um ponto, crucial no entendimento aí dos sintomas comportamentais. Quando a gente pensa em farmacologia, lembrando que é a última opção. Nós colocamos aí várias questões, que podem ser tentadas, mas principalmente se os sintomas são intensos e há tanto sofrimento, tanto do paciente, quanto sofrimento e sobrecarga do cuidador, às vezes a gente vai precisar de medicação. Dependendo do sintoma, a gente precisa da medicação. Digamos que um paciente, esteja tendo alucinações visuais, e ele vê uma menininha no quarto dele de vez em quando. Aí você pergunta: "Ai, mas ela você tem algum problema com ela?". "Não, ela é bonitinha, ela não incomoda, ela não faz barulho". "Ah, tá, então não tem problema não". "Não, não tem, eu tô lá, mas daí eu durmo e não tem problema". Para que que eu vou tratar uma alucinação dessa? Ou ou se ele vê alguém conhecido que já morreu, daí você vai falar: "Não, fulano já morreu, você sabe que ele morreu". Não adianta, então, você muda o foco, fala: "Ah, não, tá tudo tranquilo, mas não tá te atrapalhando a dormir?". "Não, não, não tá atrapalhando, você tá tranquilo então?". "Então beleza, então não trata". Agora vamos dizer que o paciente está achando que tem pessoas do lado de fora de casa que estão querendo entrar para roubar ou fazer alguma coisa pior, e daí ele não deixa ninguém quieto, ele fica demandando cuidado de todo mundo: "Olha, o fulano tá lá fora, ele quer entrar aqui e matar todo mundo". Então há um sofrimento psíquico e vai sobrecarregar tem quem está cuidando. Então, nesses casos, apesar do risco, a gente assume o risco, por causa de um efeito benéfico maior, e trata esse delírio, né, essa ideia errada que ele tem. Por exemplo, delírio de infidelidade. O paciente está sofrendo, falou: "Olha, você está arrumando aquele que outro cara lá", ou seja, o contrário, se a paciente doente for a mulher, né. Então, nesses casos, a medicação melhora o sintoma, porque senão não vai deixar ninguém tranquilo em casa. O delírio de infidelidade é um dos mais comuns. Outro delírio muito comum é o delírio do roubo. Então, nesses casos, pode ser tentado a medicação antidepressiva, principalmente os tricíclicos, os tricíclicos não, porque eles são anticolinérgicos. A amitriptilina é horrível, gente, para idoso, mas principalmente os inibidores da recaptação da serotonina. Eles podem ajudar, inclusive, nos sintomas psicóticos, mas se não der, precisa, usar antipsicótico. E depois nós vamos aprofundar mais na questão do antipsicótico. Como eu falei, nas fases iniciais, moderadas, os sintomas mais comuns, a depressão e a ansiedade, e mesmo a agitação psicomotora e a confusão, podem melhorar com o uso de antidepressivos. Os antidepressivos aí, principalmente citalopram, é o mais estudado, gente. Então, se o paciente está reclamando que está ruim, que está choroso, que está querendo morrer, que está sentindo angústia, ou seja, tem o conteúdo emocional, ele está em sofrimento, tenta o antidepressivo. Ou pelo contrário, ele está ansioso, tenso, não aguenta ficar parado, ele fica andando de um lugar para o outro o tempo inteiro, fica perguntando,
sobre coisas do dia a dia o tempo inteiro, ou seja, o paciente está tenso, ele está nervoso, ele está irritado, também responde bem à medicação. Eh, os inibidores da colinesterase são a donepezila, a galantamina, a rivastigmina e mesmo bloqueador do canal de cálcio, que é a memantina, que são as medicações para a demência de Alzheimer, pode também ser usado na demência associada à doença de Parkinson e a demência de corpo de Lewy. Eles devem ser tentados, eles ajudam no controle do comportamento, pode ajudar na apatia, benefício modesto, ou quase nulo, mas eles também podem ajudar no sintoma comportamental. Então, os inibidores da colinesterase podem ser ajudados, podem ajudar. Outros medicamentos podem ser usados no transtorno do sono-vigília, principalmente a trazodona. Então, no distúrbio de sono da vigília, pode ser tentado a trazodona. Outros, a gente usa antipsicótico atípico, que é a quetiapina, e a mirtazapina, que também tem um efeito sedativo. Se o paciente estiver com dificuldade de alimentação, também pode ser uma medicação aí que ajuda. A gente não... Eu vou detalhar o transtorno de sono nos pacientes com demência no segundo tempo, então, só queria falar isso da mirtazapina, que também pode ajudar no sono e na hiporexia. A alteração na alimentação, principalmente a predileção por doces, é muito comum nos quadros demenciais, principalmente na demência frontotemporal. Esses pacientes querem comer demais, então tem que tomar cuidado, porque eles podem ganhar peso. No Alzheimer também, mas principalmente na DFT. Então, ficar de olho aí na questão do sono, né? E do apetite. Dos antipsicóticos, a grande questão é o seguinte: existe um risco aumentado de morbimortalidade nesses pacientes. Essas drogas estão associadas, por exemplo, ao prolongamento do intervalo QT no eletrocardiograma, predispondo esses pacientes a arritmias, mesmo arritmias malignas e morte. Esses pacientes têm um aumento, por exemplo, do risco de pneumonia aspirativa por conta da sedação e distúrbio de alimentação. Então, a pneumonia é mais comum nesses pacientes e um aumento de mortalidade por AVC. Então, essas medicações podem dar alteração, prejuízo da marcha, aumento do risco de quedas, de fraturas, traumatismo crânioencefálico. Então, essas medicações têm que ser evitadas no máximo possível. Às vezes isso é possível, às vezes não é possível. Às vezes você assume o risco, porque senão ninguém consegue conviver com esse paciente, principalmente viver em sociedade com um paciente com sintoma comportamental intenso. As medicações mais estudadas são essas. A quetiapina, geralmente, é a medicação mais usada. Apesar dela ter uma menor eficácia, ela ajuda no transtorno de sono. Então, se o paciente tiver com dificuldade de dormir à noite, ela dá uma ajuda boa para ajudar a dormir. E paciente com sintoma parkinsoniano, ou seja, paciente que está lento, devagar, todo rígido, com tremor, ou seja, sintoma parkinsoniano, sintoma parkinsonismo que a gente fala. A quetiapina é preferida. Ou a clozapina. Só que a clozapina, ela tem um perfil de efeito colateral um pouco pior. E naqueles casos graves de demência de Alzheimer, a risperidona e a olanzapina em doses baixas podem ser tentadas. Lembrando o alerta, os neurolépticos, né, que são os antipsicóticos, devem ser evitados na demência de corpo de Lewy, que pode trazer eventos fatais. Já falamos aí da psicose, que são os delírios, mas também as alucinações. Como eu falei, mais de 30% dos idosos vão ter delírio. Roubo de objetos, infidelidade, que a casa está sendo invadida, ou que estão querendo passar ele para trás, querendo roubar a casa dele. Enfim, são os delírios mais comuns aí na demência de Alzheimer. As alucinações precoces lembram muito demência de corpo de Levy,
daí são alucinações vívidas de monstro, de bicho, é muito intenso, então a medicação tem que ser tratada, tem que tratar esses sintomas. Se o sintoma não for angustiante passageiro, não tratar. Se for angustioso ou perigoso para o paciente ou para os familiares e cuidadores, tratar. A síndrome de Capgras, o paciente não reconhece o familiar, pensa que é uma pessoa estranha que quer fazer mal a ela, é a síndrome do impostor. As alucinações, a gente já falou de algumas, mas pode ser alucinações táteis, por exemplo, que tem bicho na cabeça, isso está muito comum, uma alucinação de parasitismo, que tem bicho na cabeça, que tem coisas andando pelo corpo e a pessoa se arranha, machuca. As alucinações visuais mais comuns são vultos ou pessoas, né, às vezes muito mal definido, ele não consegue definir o que que é, pode estar em monstro, enfim, os delírios, as alucinações visuais são as mais variáveis aí, e depende da intensidade do sintoma para tratar. Pensando aí na questão do humor, a gente já tocou num ponto, eu só queria tocar aqui no ponto seguinte, a apatia. Muitos confundem a apatia com a depressão. A apatia não tem o comemorativo emocional, ou seja, a apatia simplesmente a pessoa não interage, ela não quer conversar, ela não quer fazer nada, para ela tudo tá bom, ela tá indiferente, às vezes ela não quer nem comer, ela não quer assistir TV, ela simplesmente fica parada na dela, não quer interagir com ninguém, com nada. Isso não é depressão. E esse sintoma não responde bem à medicação. Então, sintoma depressivo pode levar à apatia, mas a apatia sozinha, ela não responde bem à medicação. E pode ser tentada aí o metilfenidato, que é um neuroestimulante usado aí para déficit de atenção e hiperatividade. Só continuando aqui, a gente estava falando sobre a apatia, e a grande questão que é a diferença entre apatia e depressão é o quê? A depressão, ela tem sintomas emocionais importantes. Então, a pessoa sente um vazio, ela reclama de tristeza, fala da vontade de chorar, pode estar associada a um problema de memória, acha que as pessoas estão melhor que ela, tem um pensamento recorrente de morte, pode ter risco de suicídio, inclusive. Inclusive, a depressão é um fator de risco para a doença de Alzheimer e comprometimento cognitivo. E a doença de Alzheimer associada à depressão tem uma pior evolução da doença. Mesmo pacientes com transtorno de humor puro podem ter comprometimento de memória importante, que às vezes trazem comprometimento funcional, assim como a própria depressão pode trazer comprometimento funcional. Inclusive, em quadros graves, a pessoa pode parar de comer, ficar só em cima da cama, perder mobilidade por conta da depressão. Esses casos devem ser tratados de forma mais enérgica, com eletroconvulsoterapia, sob sedação, por exemplo, é o melhor tratamento que existe. Infelizmente, poucos médicos psiquiatras conhecem por questão de preconceito, mas é o que dá mais resposta. Em países de primeiro mundo, isso é feito de forma mais rotineira do que aqui. Então, a depressão, ela pode ser confundida com pseudodemência, porque ela dá transtornos de memória. A própria ansiedade também está ligado a comprometimento cognitivo amnésico, prejuízo da memória. Inclusive, tem estudos mostrando que altos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse crônico, está associado a uma redução do hipocampo, ou seja, comprometimento estrutural do cérebro na principal região, a primeira que é acometida no comprometimento de memória, principalmente na doença de Alzheimer. A ansiedade está muito ligada aí, inclusive com liberação de interleucinas, enfim, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, lembrando aí que o transtorno de humor também é tratado com antidepressivos, a ansiedade também. Não se sabe se isso muda a história da doença e traz um prognóstico melhor e uma diminuição da evolução da doença, mas é para ser tentado.
fica a observação aí que precisa ser evitado os tricíclicos, principalmente a amitriptilina, que o posto de saúde adora, né, a dupla amitriptilina e diazepam, que são duas medicações que estão no critério de Beer de prescrição inadequada no idoso. Então, tanto a apatia quanto a depressão está associada a declínio cognitivo e funcional lembrando aí também do isolamento, o isolamento é um fator de risco para demência, principalmente na última fase de vida, aquele idoso que se isola, que tem falta de convívio social, isso é considerado, inclusive, um fator de risco para demências, principalmente a demência de Alzheimer. Sobre a alteração de sono-vigília, eu vou fazer um vídeo específico para distúrbio de sono no paciente com demência, mas como a gente já falou antes, é importante a exposição à luz solar. Tem um livro muito bom, eu vou deixar o link aqui falando só dos benefícios da luz solar, assim, na questão da pele, da prevenção cardiovascular, por incrível que pareça, na elevação dos níveis de vitamina D, na resposta à infecção, além da produção da vitamina D, ela tem um efeito específico, né? Eu vou deixar ou posso fazer um vídeo mais resumido, porque é uma entrevista longa, um podcast longo, a gente pode resumir falando sobre distúrbio do sono. À noite, evitar cafeína e álcool, alguns remédios também podem ser estimulantes, tem que evitar, e tudo tem que ter rotina, na hora de dormir, um ambiente escuro, um ambiente silencioso, mais para frio do que para quente, sem barulho, ou seja, tem que montar. Por isso que é importante o controle de sintoma comportamental. Imagina se o colega do lado não deixa o paciente dormir e fica agitado. Acabou o sono de todo mundo da casa de repouso, então é importante entrar com a medicação. Como eu falei antes, a trazodona é a medicação mais usada, mais estudada, mas há outros, por exemplo, alguns antidepressivos, como a mirtazapina, pode ajudar. Se houver também, por exemplo, dificuldade de alimentação e o apetite estiver ruim, a mirtazapina é uma medicação que a gente usa bastante, que tem trazido bons resultados. A melatonina, sinceramente, poucos pacientes respondem bem à melatonina. E como eu falei, evitar benzodiazepínico. E a gente não usa benzodiazepínico, às vezes a gente demanda benzodiazepínico. Muito raramente, tentando na menor dose possível. Às vezes a gente usa hipnótico da classe Z, né, que é o Zolpidem, Zolpiclone, Exopiclone, inclusive agora eles são medicação tarja preta, precisa de receita azul. Então, evitar os benzodiazepínicos. Todos os remédios psicotrópicos que mexem com a mente, aumenta o risco de queda, fratura, pneumonia aspirativa, dificuldade de engolir, piora da motricidade, do equilíbrio, aumento do risco cardiovascular e aumento do risco de AVC. Então, usar só quando preciso mesmo. Comportamentos desafiadores. A gente falou de alguns comportamentos. A deambulação ou perambulação, em inglês wandering, primeira questão, o risco de se perder, a pessoa sai a esmo e precisa de ser encontrado, às vezes é encontrado à distância, né, da casa de repouso. Já aconteceu isso, gente. Então, o paciente é bom ser identificado, ter um contato no pulso ou uma corrente, alguma coisa que identifique esse paciente, porque é arriscado, sim, acontece. Logicamente, ninguém quer isso, mas acontece. E a perambulação, se não for um sintoma, se não for um paciente que corre risco de quedas, seria importante esse paciente deixar ele caminhar, porque senão você vai ter que sedar esse paciente, às vezes você vai atrapalhar a deambulação dele, a mobilidade, ele vai alimentar menos, e isso cria outro problema. Então, se o paciente estiver andando e estiver conseguindo, deixa ele andar, inclusive porque ele vai dormir melhor à noite, porque como ele vai cansar, e é incrível como eles conseguem, às vezes o paciente está magrinho e tal, e está lá
caminhando de um lado para o outro, mas se ele não estiver cansando, né? Agora, se ele cansar, às vezes faz uma contenção mecânica, existe cintos específicos para colocar na poltrona. Logicamente, não é ideal, mas imagine um paciente com perambulação, mas que é caidor. Não tem como, só se contratar alguém para ficar 24 horas por dia ao lado dele, para ajudá-lo na marcha e amparar. Igual, é interessante, estava vendo no congresso de geriatria, falando assim, olha, essa velocidade de reação para não deixar um idoso cair, sem machucá-lo, isso é uma atividade inerentemente humana e um robô não vai conseguir fazer isso durante muitos anos. Aí a tecnologia de inteligência artificial de robôs está aumentando muito, mas você veja que é uma atividade inerentemente humana amparar alguém que está caindo. Então, fica aí essa curiosidade. Questão de comportamento sexual inadequado, muito comum tanto em homens quanto em mulheres, principalmente pacientes do sexo masculino, vamos dizer assim, se, se mostrando as cuidadoras mulheres, é o mais comum que a gente vê, mas também acontece no sexo feminino. Às vezes um palavreado inadequado, vamos dizer assim, isso tem que ser levado em conta, saber que é um problema, não, não se assustar, e algumas medicações podem ser tentadas. De novo, antidepressivo, principalmente a paroxetina, que diminui um pouco a libido desses pacientes. Só um pouco aqui, continuar na chamada. Isso é um problema principalmente também em casais que já não, um dos parceiros já não tem vida sexual ativa e o outro insiste, né? É subnotificado. Geralmente tudo que é de cunho sexual as pessoas evitam falar sobre, mas tá aí. A medicação, às vezes a medicação pode ajudar, fluoxetina, paroxetina. E o paciente oculto? O paciente oculto e, o tratamento do paciente real, vamos dizer assim, ajuda no tratamento do paciente oculto, que é aquele que cuida. O manejo dos sintomas comportamentais e psicológicos na demência ajuda em diminuir a sobrecarga do paciente oculto, que é o cuidador. É muito comum nesses pacientes a exaustão física, a exaustão mental, sintomatologia depressiva, sintomatologia ansiosa. Então, precisa ser dado suporte e muitas técnicas podem ser usadas para o paciente entender a doença e o cuidador entender a doença para manejar melhor, por exemplo, o jeito de dar banho, o jeito de na lida do paciente a cada dia, o jeito de se proteger, e tem, vamos dizer assim, associações que podem ajudar nos pacientes idosos, né, no cuidado aos pacientes idosos e suporte ao cuidador. Também vou deixar o link abaixo. Então, principalmente educar, o cuidador precisa entender, porque ele vai parar de bater a cabeça em muita coisa, e a rede de apoio, como eu disse. Então, um resumo prático de algoritmo de decisão. Primeira coisa, investiga a causa. Existe algo que está levando o paciente a entrar em um estado confusional agudo, ou seja, se mudou o comportamento de forma aguda, às vezes é importante fazer um diagnóstico diferencial para tratar esses pacientes. Tentar sempre o tratamento não farmacológico, então atividade física leve, exposição ao sol, rotina, colocar o paciente para dormir no mesmo horário, tratar os problemas de forma não medicamentosa, usar aromaterapia, principalmente lavanda e melissa, tentar aí a melatonina, daí já está entrando no farmacológico, né? Segurança farmacológica,
preferir os inibidores da recaptação da serotonina, o mais estudado, como eu disse, é o citalopram, e usar os medicamentos específicos para a demência, que são os inibidores da colinesterase. Evitar ao máximo o uso do antipsicótico, mas às vezes é necessário. A gente fica por aqui e espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa o joinha aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que está passando pela mesma situação, ou algum profissional de saúde que você acha que é importante ter essas informações. E se tiver alguma dúvida para outros vídeos, algum comentário, por favor, coloque na questão do comentário. Muito obrigado.